Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a linguística geral, este ramo dos estudos da linguagem que já deu origem a muita discussão, a muitas abordagens interessantes e a muitas obras. Eu tenho já um interesse há algum tempo, já até falei aqui para vocês, que tenho um interesse de falar das áreas da linguística, porque embora a ciência linguística tenha uma unidade de objeto, de interesse, muitas vezes de método, ela não é uma coisa só. E essa ideia me veio mais fortemente quando uma inscrita deixou uma pergunta do tipo: as obras Curso de Linguística Geral e Princípios de Linguística Geral, elas tratam da mesma coisa? Existe uma diferença entre elas? E eu senti falta, às vezes, tanto no curso de letras, não que seja uma falha, mas dependendo da abordagem do professor e das obras ali utilizadas, fica faltando essa definição, para o aluno realmente entender, tá, este livro aqui tem o título Curso de Linguística Geral. Este livro aqui tem o título Elementos de Linguística Geral. E se existe um curso de Linguística Geral, se existe elementos de Linguística Geral, obviamente existe algo que se chama de Linguística Geral. E é sobre isso que este vídeo vai tratar. Bom, já comecei na introdução tratando um pouco do assunto, né? Uma introdução um pouco mais longa do que o comum. E é lógico que isso é fruto do próprio tema, né? Que gera essas discussões. Mas o vídeo vai estar bem bacana. Eu já queria pedir para você curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, se essas discussões te interessam, se você é estudante de letras, é um interessado na área, gosta de pesquisar sobre a linguagem, sobre a linguística, sobre a literatura, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! O título dessas obras, Curso de Linguística Geral, Elementos de Linguística Geral, Princípios de Linguística Geral, ele não vem do nada. Existe sim uma área, um ramo dos estudos linguísticos, um ramo dos estudos da linguagem que vai ter uma abordagem geral, como o próprio nome já indica. Isso lhe dá uma pista muito interessante para você entender um pouco do que seja a linguística geral. Bom, mas o primeiro passo, eu acho, para você identificar a linguística geral em relação aos outros ramos da linguística, é realmente por diferenciação. Em vez de começar dizendo a linguística geral é isso, eu vou começar dizendo que a linguística geral não é. A linguística geral, por exemplo, não é o estudo de uma língua em particular. E nisso ela já vai se diferenciar de uma série de abordagens. Por exemplo, a linguística histórica, que vai muitas vezes se debruçar sobre uma língua ou sobre um ramo de línguas, uma família de línguas, e verificar como que essas línguas evoluíram até chegar num determinado ponto. Enfim, nesse sentido também, uma obra como o Curso de Linguística Geral, de Fernando Saussure, vai diferir de um livro como o Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa, de Ana Paula Petrio Ferreira Engelbert. Este livro que chegou agora, eu vou mostrar até no book haul do mês de janeiro para vocês, mas são abordagens distintas. Enquanto que o livro de Engelbert, ele vai se debruçar sobre princípios e características fonológicas do português, a linguística geral, ela não vai se prender a uma língua em específico, uma língua particular, mas sim buscar características gerais das línguas como um todo. É nesse sentido, por exemplo, que a linguística geral, quando utiliza determinados princípios da fonética, da fonologia, ela não vai dizer que a capacidade de linguagem humana pressupõe a utilização de uma vogal na base das sílabas. Para entender isso aí, eu aconselho que você assista ao meu vídeo sobre a sílaba em língua portuguesa. Lá eu vou fazer uma distinção entre o português e outras línguas com base na sílaba, né, na estrutura da sílaba em nossa língua. Então a linguística geral jamais vai falar isso, porque nós vamos encontrar línguas em que não há a obrigatoriedade de uma vogal
na base da sílaba. A linguística geral não vai afirmar que o artigo é uma classe de palavras presente, que está pressuposta na capacidade de linguagem humana, porque existem línguas que não possuem artigos. Bom, então por isso aí você já percebe que existe uma diferença entre o estudo de uma língua particular e a linguística geral. Feita essa distinção, o que é a linguística geral? A esse respeito eu vou trazer aqui a definição de linguística geral constante do Dicionário de Linguística e Gramática de Joaquim Matoso Câmara Júnior, em que ele vai dizer que a linguística geral é o estudo das línguas em geral, para depreender os princípios fundamentais que regem a organização e o funcionamento da faculdade da linguagem entre os homens. Então percebam, o objetivo da linguística geral é entender como que a linguagem funciona. Por isso que ela vai buscar características que estão presentes em todas as línguas, e não características que estão presentes apenas no português, no italiano, no russo. É por isso que você vai ver, num livro que estuda a linguística geral, você vai ver o autor tratando de signo, porque a propriedade simbólica ela está presente em todas as línguas. Por isso que você vai ver, num livro de linguística geral, o autor falando de fonética. Ou seja, a fonética aí não naquele sentido particular que eu já tratei, mas a fonética no sentido geral. Por exemplo, em vez de eles se preocuparem em dizer que a sílaba tem sempre uma base vocálica, o que não é comum a todas as línguas, ele vai dizer que os enunciados humanos se dividem em unidades mínimas, os fonemas. Então, essa distinção é muito importante para que você entenda o que é a linguística geral. Porém, neste vídeo, eu quero me utilizar principalmente das contribuições trazidas por Robert Martin no seu Para Entender a Linguística, ou Robert Martin, né? Ele é francês, né? Este livro aqui, ele é muito bom porque ele vai realmente estudar as várias vertentes da linguística. Linguística histórica, linguística descritiva, linguística, filosofia da linguagem, enfim, e linguística geral. E em cada uma dessas vertentes ele vai de modo muito didático explicar para você o que ela é, quais são as suas preocupações, o que um estudioso filiado à linguística geral ou à linguística histórica, ou enfim, o que ele vai fazer. O que é que ele procura no seu estudo? Bom, então no seu livro, Martin ou Martin vai dizer que a linguística geral ela defende a existência de uma função específica dos seres humanos. Esta função geral, ou seja, presente em todas as comunidades humanas conhecidas, né? Não existe uma comunidade humana que não tenha essa função, é justamente a linguagem. Ao mesmo tempo, a linguística geral vai chamar a atenção para o fato de que linguagem é diferente de línguas. Línguas são realizações particulares da capacidade de linguagem, enquanto que a linguagem é essa capacidade geral ao ser humano, comum ao ser humano. Então você deve ficar com essa distinção bem firmada em sua mente. Língua enquanto uma manifestação particular e linguagem enquanto uma manifestação universal do gênero humano. E aí a linguística geral ela vai utilizar um conceito que é o de universais linguísticos ou universais da linguagem. São as características, as ocorrências, os elementos que estão presentes nas várias línguas e que, portanto, são ocorrências gerais da capacidade de linguagem. E aí isso vai ser possível de encontrar variedade, tá? Ou seja, a existência de sujeito e de predicado. Cada língua vai apresentar esses elementos de uma determinada forma, mas todas os terão. Ele também vai dizer que a linguística geral pode também estabelecer grupos de línguas de acordo com algumas características. Características essas que podem ser de origem, uma origem comum, por exemplo, todas as línguas indo-europeias. Aí vai pegar toda aquela família linguística que tem lá na base uma língua hipotética, né, que não se conhece a sua forma, mas que conseguiu se reconstituir grande parte dela a partir da comparação das línguas mais primitivas, o grego antigo, o latim,
o sânscrito e etc. E essa língua deu origem a várias outras, né? O português, o francês, o hindi, enfim, uma série de línguas aí no mesmo grupo. Ou também dividir as línguas não por uma origem comum, né? Não pelo critério genético, mas pelo critério estrutural. Ou seja, como que aquela língua se estrutura, como que os elementos se organizam nos enunciados. Então, se todas as línguas têm um sujeito, tem um predicado, né? Ou seja, um sujeito, o verbo e tal, como que determinados grupos de línguas realizam esses elementos? Ou seja, vai ter língua que vai ter uma estrutura semelhante ao português, e aí podem ser enquadrados no mesmo grupo, né? Nós, geralmente, a estrutura normal, mais comum no português é sujeito, verbo e objeto. Então, existem outras línguas que são assim, mas existem línguas cuja estrutura é verbo, objeto, sujeito, sujeito, objeto, verbo e assim por diante. Mas a grande chave para entender a linguística geral realmente está nos universais. Tanto é que o linguista filiado a essa vertente, ele vai estar sempre em busca dos universais, né? Ou seja, dessas características, dessas ocorrências comuns às várias línguas. E o autor aqui, ele vai trazer dois tipos de universais. Os universais funcionais e os universais conceituais. E aí a compreensão desses dois tipos de universais é bem intuitiva, né? Os universais funcionais estão ligados como que à estrutura da língua, né? Elementos estruturais de organização mesmo das línguas que estão presentes em várias línguas, assim como em relação aos universais conceituais, nós temos conceitos, ideias que se observam nas várias línguas. No campo dos universais funcionais, é possível dizer que todas as línguas possuem morfemas, um elemento da estrutura linguística. Já no campo dos universais conceituais, é possível dizer que todas as línguas possuem a propriedade de negação, ou seja, não existe uma língua em que não seja possível negar algo, né? Dizer, este livro não é azul. Em todas as línguas existe essa possibilidade. Mas, de um modo geral, e deixando de lado essa distinção entre universais conceituais e universais funcionais, é possível verificar sim, que existem muitas semelhanças entre as línguas. Por exemplo, todas as línguas são simbólicas, ou seja, todas as línguas conseguem simbolizar a realidade, né, representar a realidade, e principalmente de uma forma em que aquilo do qual se fala não precisa estar na situação de comunicação. Ele até cita aqui o exemplo, né? Você não precisa correr para falar de corrida. A partir de um signo linguístico ligado a isso, você consegue expressar essa ideia. Todas as línguas possuem a capacidade de predicação, ou seja, dizer alguma coisa a respeito de algo. Todas as línguas possuem a capacidade de autonímia, ou seja, de tratar de um signo como um signo. Então percebam que um estudo filiado à linguística geral, um livro de linguística geral, vai estar sempre preocupado com essas características comuns. E claro, pode-se muitas vezes chamar a atenção para a diferença de realização dessas características, como que determinadas línguas ou grupos de línguas realizam determinada propriedade, como a propriedade de predicação, como isso se dá no português, no espanhol, no russo, mas nunca se deixa de estar com foco voltado para aquilo que é comum a todas as línguas. Princípios gerais que sirvam para explicar. Isso aqui corresponde à capacidade humana de linguagem. Utilizar signos, ter uma dupla articulação da linguagem, ser capaz de construir sentenças negativas, afirmativas, enfim, tudo isso está ligado à nossa capacidade de linguagem, tudo isso supera as particularidades observáveis nas várias línguas naturais existentes e, por isso, tudo isso interessa a um estudo, a uma obra, a um linguista que se filie à linguística geral. Então é isso, eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário, sugerindo temas para futuros vídeos. Eu estou devendo muito vídeo para vocês, né? Principalmente aí nos últimos meses do ano, devido a todo o processo de mudança. Eu acabei deixando muita coisa para fazer agora em 2022,
Mas novas sugestões são sempre bem-vindas e, na medida do possível, assim que eu puder, depois que eu terminar de pagar os temas que eu ainda estou devendo do ano passado, eu com certeza atenderei às sugestões de vocês. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.